Pronto. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos. Boa tarde novamente. Eu já falei um pouco com as equipes, mas eu gostaria de agradecer, né, novamente a vocês que toparam esse desafio aí desses 4 dias. Foi muito trabalho, mas eu acredito que foi muito recompensador e eu espero que vocês tenham aproveitado ao máximo essa experiência. Gostaria de lembrar que o Hackathon BioSolve Zero, ele é um evento que está acoplado ao nosso primeiro curso de verão de Bioinformática e Biologia Sintética. Está sendo organizado pelas instâncias do curso de Biotecnologia da UFBA, a Lina Biotech, que é a Liga Nacional dos Acadêmicos de Biotecnologia, e o PET Biotecnologia. Além disso, a gente tem grupos, né, empresas parceiras que nos ajudaram a desenvolver esse projeto. O grupo Voito, a Biotech Town, a Biolinker, Bioinfo 3D, Experts Academy e o Biotecnologista. Então, o pessoal que nos ajudou, se vocês forem lá na nossa página do Instagram, @cvbb2022, vocês têm acesso aí às páginas deles, tem os links lá tudo certinho. Então, dê uma olhada e eu gostaria de agradecer a esse pessoal que nos ajudou a estarmos aqui. Então, sem mais delongas, né, a gente vai para o nosso momento dos pitches, né, da apresentação desses projetos incríveis que essa galera desenvolveu nesses últimos dias. Mas antes disso, eu gostaria de deixar que nossos queridos juízes falassem um pouquinho sobre eles, se apresentassem, se introduzissem, beleza? Vou começar com a Ana, seja muito bem-vinda. Pode falar um pouquinho de você para a gente. Oi, pessoal, boa tarde, muito obrigada pelo convite. Eu sou Ana Marcato, Head de Aceleração do Biotech Town. O Biotech Town é um hub de inovação localizado em Minas Gerais, na região da Grande Belo Horizonte, e a nossa proposta é conectar, né? Conectar boas ideias a boas empresas, fazer o desenvolvimento de startups, e realmente promover a biotecnologia no Brasil. Tá? Fico muito honrada pelo convite, espero que seja uma ótima apresentação aí de todos os participantes, espero que os resultados sejam bons. Fico à disposição. Muito obrigado. Verena, também seja muito bem-vinda, pode falar um pouquinho. Boa tarde, gente. Obrigada pelo convite, né? Primeiramente, é uma honra estar aqui. Eu acho o evento riquíssimo, né? E trazendo um tema tão pertinente e atual, né? Que nunca deixou de ser, que é a questão da segurança alimentar, insegurança alimentar no Brasil, né? Eu sou nutricionista. E há alguns anos eu venho desenvolvendo alguns trabalhos de difusão de tecnologias sustentáveis, né? E tecnologias sociais junto às comunidades, né? Por meio aí, principalmente de tecnologia como agroecologia, né? Aí eu, como sou nutricionista, também trabalho com a parte de alimentação alternativa, as PANC. Então, a gente tem desenvolvido vários projetos, né? Nesse sentido, agora com a pandemia, como a gente já tinha a fome como um problema real, né? Mas fez emergir aí verdades que estavam disfarçadas, né? De normalidade social. Então, a gente teve que adaptar os projetos, né? Para conseguir atender os movimentos sociais, por exemplo, o MST, que é um movimento que a gente faz alguns trabalhos junto, mas fazer à distância, desenvolver um aplicativo para escoar, por exemplo, a produção, né, que estava ficando lá, o excedente, não conseguia compartilhar porque não tinha mais a feira que a gente tinha implantado por meio de um projeto. Então, minha função, acho que aqui é mais esse olhar, né, em relação aos projetos, a aplicabilidade dele, que é o que eu tenho desenvolvido ao longo dos anos, são projetos, né, nessa linha de garantia do direito humano à alimentação adequada e segurança alimentar e soberania, né, para a população brasileira em comunidades, unidades de saúde, escolas públicas. E muito obrigada novamente pelo convite. A gente que agradece, muito obrigado. Agora o Jonas, também seja muito bem-vindo, Jonas, está com a palavra. Olá, pessoal. Eu sou o Jonas Cunha, sou presidente da Biomimética, Biotecnologia, uma empresa que faz uma película, um revestimento comestível que aumenta o tempo de prateleira dos alimentos. Esse revestimento é a partir feito de casca de frutas. A gente está desde 2019 nativa, a gente abriu a empresa agora, ainda esse ano, mas a gente tem bastante experiência em pitching. A gente já ganhou uns pitches internacionais aí de algumas universidades, Harvard, MIT e algumas outras universidades. E, bom, essa é um pouco da minha história aí.
e vamos lá. Pronto, muito obrigado. O pessoal que tiver, né, mais curioso sobre os trabalhos dos nossos 3 juízes, o link das páginas, né, o Lattes ou o LinkedIn, não me lembro agora bem, tá lá na nossa página do Miro, belezinha? E sem mais delongas, vamos iniciar os nossos trabalhos. Lembrando a vocês que o pitch ele vai ter aí o total de 5 minutos. Então, quando estiver faltando ali 1 minuto, né, a gente combinou, a gente vai estar avisando ali no chat para vocês conseguirem ficar espertos aí no tempo. E passados esses 5 minutos, né, se não tiver terminado a apresentação, a gente vai estar interrompendo vocês, belezinha? Depois de cada apresentação, os juízes vão ter um momento para tirar as dúvidas deles, ter um momento ali de arguição com vocês. Tudo certo? Não tendo nenhuma dúvida, a gente já vai com a nossa equipe 1. Equipe 1. Tá todo mundo aí, todo mundo preparado? Falem comigo. Acho que sim, acho que tá todo mundo aqui. Prontinho. Então, vocês podem mostrar a apresentação de vocês já, compartilhar a tela. E quando vocês estiverem prontos, vocês me avisam que a gente solta o relógio. Beleza. Só uma coisa, eu fiz o teste da apresentação todo no Discord. E eu tinha colocado um sonzinho, mas eu testei um monte de coisa, o Ramon até tentou me ajudar, mas aqui no Meet não sai o som de jeito nenhum, só se eu usasse uma guia, mas eu fiz no PowerPoint, aí eu acho que se todo mundo mentalizar no som vai funcionar, é um som muito característico. Então, tá tudo bem, tá tudo bem. Vou fazer aqui então. Cadê? Tá dando para ver a tela, né? Sim, sim. O som, a parte do som é só no comecinho, então, tipo, é só para vocês vão entender ali. Então, se quiser, pode ir. Tranquilo. Vocês têm 5 minutos a partir de agora. Beleza. Então, boa tarde, gente. Eu sou o Daniel e eu vim apresentar um pouquinho aqui sobre a Waterlife e a solução que a gente trouxe aqui para o hackathon de hoje. Esse seria o momento. Então, eu aposto que todo mundo aqui já deve ter ouvido alguma frase, alguma resposta característica para esse barulho que começa a ecoar ao longo do dia, né? Então, coisas como, putz, está chovendo, nossa, vai chover bem agora, tempinho bom para tirar uma soneca, né? E o fato é que quando a chuva cai, a gente sempre tem uma respostinha na ponta da língua, tanto que a gente tem muito familiarizado com a maioria delas. Mas e quando ela não cai? Aí as respostas elas se tornam um pouco mais delicadas, especialmente quando você está esperando ouvir esse barulho. E dito isso, o que eu queria trazer é um pouco da situação que está super consolidada no sertão brasileiro, que são os eternos períodos que eles têm de seca, que vão se estendendo ao longo do ano, e que estão diretamente relacionados com a fome da população rural, que depende do cultivo para sobreviver. Isso afeta em torno de 47% da população do semiárido brasileiro que sofre, né, essa situação de fome. E uma situação muito parecida é o que a gente tem em Pedra Branca, uma cidade central ali no Ceará, em que 43% da população depende desse cultivo domiciliar, e recentemente foi noticiado que a cidade passou por intensos períodos de seca, né? E a proposta a nossa abordagem para isso é o micro-wet, que é justamente para aumentar a disponibilidade de água a partir de micro-organismos capazes de sintetizar água ali no solo mesmo. Então vai acabar permitindo o cultivo e vai suprimir a fome na região de Pedra Branca, ali para os habitantes da cidade de Pedra Branca. Como o ODS, a gente está bem direcionado aqui para fome zero e agricultura sustentável. E como mercado inicial seria justamente os 43% ali da zona rural de Pedra Branca, que seria aproximadamente 17 mil pessoas. Isso seria o mercado inicial, mas ele tem um potencial de expansão muito grande. Segundo a portaria ministerial de 7 de junho de 2021,
teve alguns destaques para alguns estados com regiões críticas de estiagem. Então, Ceará, Bahia, Santa Catarina e Rio Grande do Sul poderiam ser um potencial aproveitamento da nossa ideia. Mas como que funciona o micro-wet, né? Então, a nossa prova de conceito foi o feijão calpi, presente na região de Pedra Branca, e o micro-wet ele é adicionado junto ao grão durante o plantio, estabelecendo ali junto com a semente. Os micro-organismos, eles vão captar o excedente de H+, ali do solo, para a formação de H2. E esse H2 vai ser utilizado pela aquicultura para a produção de H2O e vai se manter ali presente na raiz desse grão. A ideia é ter a tecnologia estabelecida no modelo B2B2C, em que a Embrapa seria o nosso cliente e também o nosso parceiro-chave. Então, a gente licenciaria a nossa tecnologia, porque a Embrapa já teria toda a estrutura ali de biomol, pensando em laboratório, e a gente usaria a Ematerce como uma forma de fazer o relacionamento com o usuário, com a pessoa ali na zona rural, porque ele é um órgão do governo estadual do Ceará e ele presta um certo tipo de assistência para essa população rural. O micro-wet ele se enquadra no mercado de inoculantes, que vem se mostrando cada vez mais promissor, sendo 920 milhões, esperando ainda 1,2 milhões de dólares no mercado global. Já no mercado nacional, esse valor é de 44 milhões, apontando um crescimento significativo desde 2018 para esse número. Mas o que o torna o micro-wet único é que o propósito dele é muito claro de acabar com essa fome. Então, ele é o único produto biotecnológico sintetizador de água para sustentar esse tipo de plantio. Então, ele é muito bem direcionado, muito bem justificado. Queria falar um pouquinho da nossa equipe. Então, eu sou o Daniel, a gente tem a Ana Júlia, a Jamile e o Ramon. E para fechar, eu só queria deixar essa frase que quando a seca, o feijão tem mais valor que a prata e a água tem mais preço que ouro. E a gente termina aqui como a Water Life. Muito obrigado, gente. Espero que tenha dado para pegar tudo. Muito bem. Agora eu vou estar deixando aí o tempo para os juízes fazerem as perguntas, né, que forem necessárias. Aí vocês podem começar da maneira que vocês acharem melhor. Bom, vou começar então. Desculpa, Verena. Acho que seu microfone está fechado. Pode começar, professora. Queria dar os parabéns pela apresentação do pitch. Pitch de 5 minutos é sempre desafiador, né? A gente passar uma ideia, assim, que a gente trabalhou tanto durante 5 minutos. Bom, um ponto que eu fiquei em dúvida foi a questão da monetização que vocês iriam utilizar, né? Esse processo de transferir uma tecnologia para um órgão tipo a Embrapa. Vocês têm alguns detalhes? Vocês chegaram a trabalhar um pouquinho nessa validação, assim, mais puxado para o financeiro? Mais para o financeiro a gente acabou não entrando muito. O que a gente viu é que a Embrapa tinha um potencial e a gente foi pensando na estrutura, né? Como a gente organizaria um laboratório, alguma coisa para começar bem local, sendo que a gente teria 2 órgãos bem associados, tipo a Embrapa, que já produz alguns inoculantes, ali algumas parcerias com algumas startups que têm esse propósito, e a Ematerce, que faz muito a distribuição de mudas, ela tem muito acesso com um pessoal longo, muito distante, assim, na zona rural. Então, a gente associou o modelo dessa forma, a gente acabou não trabalhando muito na parte mais de receita, assim, de monetização mesmo. Ok, obrigada. Imagina. Deixa eu ligar a câmera. Bom, gente, parabéns pela apresentação, né? É um desafio apresentar, né? Ficaram uma semana construindo em 5 minutos, mas deixar a apresentação bem clara e objetiva. Eu esqueci de falar na minha apresentação, acho que é um ponto importante também, porque eu estou aqui. Eu sou microbiologista, sou mestre em microbiologia pela Universidade de São Paulo. Trabalhei com o professor Lucas aí da UFBA, o Guilherme, foi meu contemporâneo, eu acho que foi até isso que ele, né, me convidou. E eu fiquei já aqui, gente, que micro-organismo é esse, né? Querendo saber muito mais, né, sobre esse micro-organismo, o que ele faz, porque, assim, como eu falei para vocês,
Eu trabalho com essa difusão de tecnologias, né, sustentáveis, a agroecologia e os sistemas agroflorestais biodiversos são um deles, né, que tem como poder plantar água, né? Então a gente fala assim, água se planta como? Através do manejo adequado do solo, né? Complexificando um solo que está ali, por exemplo, daquele que a gente viu, né? Em um solo mais complexo e úmido, né? Então a partir do próprio sistema retroalimenta o sistema a partir de podas, né? Que são feitas, o solo é coberto, que a gente costuma falar que solo exposto é uma ferida aberta. E então, à medida que a gente vai complexificando o sistema, eu viajo muito nisso, também a gente vai complexificando o mundo dos micro-organismos, né? Vai deixando o solo cada vez mais rico. Então, eu achei a ideia de vocês, assim, com potencial imenso mesmo, assim, de aplicabilidade, né? A Embrapa chegando junto aí para financiar e poder também dar acesso, né? Democratizar isso, porque é uma questão real. Eu moro aqui também, eu esqueci de falar onde eu moro, eu sou baiana, né? Moro aqui no Sertão, em Vitória da Conquista, então a gente também convive aqui com as comunidades, né? Onde a gente vai trabalhando essa questão do manejo, cisternas, porque a questão da água é um fato, né? E ainda mais agora na pandemia, né? Que também as pessoas não tinham água nem para lavar as mãos. Então, eu acho que parabéns pelo trabalho, né? Fiquei muito curiosa, né? Querendo entender, que depois eu vou procurar vocês, entendeu? Que micro-organismo é esse, como é que faz, né? Para eu entender mais, porque eu achei de um potencial imenso, né? A gente enriquecer o solo, utilizando para isso cultivos, né? Que a gente vai resgatando os saberes, né? Dos nossos ancestrais, que é imitando a natureza novamente, complexificando esse sistema, ainda mais utilizando os micro-organismos que são tudo, né? Desde o nosso segundo cérebro, imagina no solo, o poder que eles têm. Cada vez o solo está mais pobre. Então, parabéns, eu falei demais já. Não, obrigado. A gente pode super conversar sobre depois. A gente fez bastante pesquisa sobre esse assunto. A gente está super aberto também. Obrigadão. Muito bom, parabéns aí para a equipe. Eu queria que tu falasse um pouco mais do mercado aí de inoculantes, tá? Eu queria que tu pontuasse bastante os diferenciais de vocês, do que vocês estão propondo, e fala um pouco se esses dos concorrentes, né? Quais são os principais, assim, e se são concorrentes diretos ou indiretos, ou às vezes vocês podem adicionar vários inoculantes juntos. Então eu queria que tu falasse um pouco desse conceito aí, se vocês também têm uma base de valores e tal, de preço, vocês talvez acham interessante praticar. Opa, tava no mudo. Então, a gente chegou a ver alguns outros inoculantes, e a ideia deles, deixa eu até ver o nome do que tinha aqui, era o Biotrop, Azotrop, que também, se eu não me engano, veio de uma startup, e a ideia é potencializar a produção, né? Então você usaria ali para não pegar com ureia, colocar coisa no solo, sei lá, muitos quilos, e você utiliza só esse cultivo ali, essa cultura ali nas sementes, e segue para o plantio. Mas a ideia deles é mais fixação de nitrogênio, tentar ajustar alguns nutrientes já disponíveis para o solo, potencializar o que estaria ali para trazer para a célula. Mas em termos de água, seria basicamente o que a gente faria, né? Então, a gente tentaria trazer realmente a água para uma região bem seca. Então, a gente não pensaria mais nessa parte de trazer os nutrientes, talvez poderia ser uma otimização, né? Algum outro tipo de ideia, mas inicial seria justamente produzir a água mesmo, mas de certa forma, também mexer um pouco na acidez, né, ali trabalhando com os íons de H+, mas eu acho que eles seriam competidores indiretos pelo fato de não trabalharem com essa parte de água e a gente não trabalhar com parte de mais nutritiva, né? Então seriam, acho que, um pouco de dois opostos nesse sentido. Mas, se eu não me engano, tem algumas coisas da Bayer ou da Monsanto também, né, em termos de mais biotech, e de startup essa que trabalha um pouco mais em potencializar os nutrientes. Então, acho que o nosso foge um pouco, mas é um concorrente indireto. Acho que propósitos diferentes, né? Talvez. E tu conseguiu uma base de valores, assim? O que é que tu acha que talvez dá para praticar, com base em gramas? Não sei.
Então, pelo que eu vi do que eles têm, eu acho que, não sei se foi a Jamile ou a Ana que sabe os valores exatos que tinham em média dos outros. Vocês sabem o valor que eu não tenho de cabeça? Não sei se está ali no. De um projeto que eu vi, mas assim, sem adicionar os equipamentos que seriam necessários, eu vi um orçamento de aproximadamente 60 mil, 65 mil, dependendo do valor dos reagentes. Mas então vocês não conseguiram chegar em um preço, né, do produto, então. Não, a gente não conseguiu chegar em um preço. Do nosso não. Tinha algumas coisas do custo do inoculante final, que era alguma coisa de R$ 3, o custo para o usuário, alguma coisa bem barata. Os kits estão disponíveis no mercado. Mas nada Beleza. que a gente foi muito a fundo. Eu pergunto isso porque, como vocês estão trabalhando aí com público de vulnerabilidade, né? Esse aí é um ponto bem, bem forte que vocês vão ter que tocar. E eu falo isso também porque eu sou uma startup que tem esse segmento que trabalha com os grandes, mas também a gente tem um segmento que trabalha com pessoas vulneráveis socialmente, e aí o preço praticado, obviamente, é bem diferente. E aí o conceito de escalabilidade também. Ah, legal. Pronto. Se não tiver mais nenhum questionamento, pessoal, gostaria de agradecer, pessoal, os participantes aí, o grupo Waterlife. Nossa, que ideia massa! Fico feliz de vocês terem conseguido desenvolver isso. Antes da gente passar para a nossa segunda equipe, eu vi aqui que a Jéssica está aqui com a gente. Jéssica, não tinha reparado que você tinha entrado, mas a Jéssica foi uma das nossas experts durante essa semana. Ajudou bastante os meninos com suas considerações. E é isso, seja bem-vinda, pode ficar aí, fico feliz que você tenha vindo. Outra coisa, pessoal, a Mona da BioLinker, infelizmente, não conseguiu participar com a gente agora, mas ela vai estar assistindo os pitches de vocês no YouTube, e como ela tinha dito, né, a BioLinker é uma empresa que está aí super disponível, gostando das ideias de vocês para estar entrando em contato, beleza? Então, fiquem espertos aí nas próximas semanas. Sem mais delongas, o grupo 2, está todo mundo aí? Falem comigo. Estamos, eu acho que estamos aqui. Olá, me ouvem? Ouço sim. Podem colocar a apresentação de vocês. Quando vocês estiverem prontos, eu solto aqui o nosso cronômetro. Certo. Eu peço já desculpa se minha internet estiver falhando um pouco e tal, mas é isso. Então, tudo bem, olá. Você ligou sua câmera, você me lembrou agora. Pessoal, quem puder, quem quiser ligar as câmeras de vocês, fiquem à vontade, ficaria muito feliz de ver o rostinho de vocês. Olha só. Vocês querem apresentar, meninos? Ou eu apresento, não sei. Aqui é meio ruim para me apresentar. Pera aí, então. Cada câmera que abre, eu abro um sorriso, amigos. Que a verdade é essa, né? Eu tava olhando aqui. É muito bom. Eu acho que vocês estão conseguindo ver aí, eu vou colocar a tela cheia aqui. Consigo ver sim. Só não tá em tela cheia. Não sei se só para mim aqui. Aí, agora foi. Agora foi, né? Certo. A gente vai continuar no mesmo esquema, 5 minutinhos. Faltando 1 minuto, eu aviso no chat. Belezinha? Então, Certo. 5 minutos a partir de agora. Opa. Bora lá. Então, gente, vocês já comeram hoje? Se sim, pelo menos um item do prato de vocês tinha agricultura familiar nele. Foi produzido por agricultura familiar. – 60% do que chega à nossa mesa é proveniente de agricultura familiar. E
quase certo que pelo menos um dos itens que vocês comeram veio de lá. É certo. Porém, mesmo sendo grandes produtores de comida, ainda vai acontecer de, entre pequenos produtores, haver casos relacionados à fome. Então, por que essas pessoas ainda sofrem com a fome? Né? Aqui no Brasil são vários fatores, entre eles desigualdade social, né, que a gente conhece é o maior. Mas quando a gente faz um recorte mais específico, por exemplo, no sertão nordestino, que é onde a gente fez esse recorte, o problema de lá, né, o problema específico, e muitas vezes é a falta de estrutura, a falta de conhecimento técnico, porque conhecimento prático, o pequeno agricultor sempre vai ter. Ele fez isso a vida inteira, né? E principal também a falta de recursos hídricos. Pensando nisso e pensando em ajudar o pequeno agricultor e a agricultura familiar em si, a gente criou a Terrário, soluções agroecológicas, que não é uma empresa, é uma ideia. A Terrário, o que é a Terrário? É um sistema baseado em agricultura sinantrópica, que como que vai funcionar? A agricultura sinantrópica, ela tem todas as plantas presentes vão ter uma função ecológica. A gente vai buscar o aproveitamento máximo da fotossíntese e vai contar com a cobertura do solo para poder preservar a umidade e recuperar esse solo. E isso a gente chamou de método Terrarium. Esse método ele é dividido em 3 fases, sendo que a fase número 1 ela é a avaliação do solo, onde cada propriedade ela vai ter um solo com propriedades físico-químicas diferentes e também uma microbiota completamente diferente. A partir dessas análises a gente descobre o que a gente precisa consertar nessas questões de propriedades físico-químicas, tipo o pH e a concentração de micronutrientes, e a partir de um exame de metagenômica, a gente consegue identificar quais os micro-organismos que fazem parte daquela microbiota que estão ali naquele lugar. Pode passar o slide. E a microbiota, ela é o ponto-chave da nossa ideia, porque dentro dessa microbiota podem existir micro-organismos com funções que são bioestimulantes, biofertilizantes e também biocontroladoras, que podem agir, são micro-organismos que possuem na sua biblioteca genética genes que estão associados tanto no controle de pragas e doenças de plantas, como também a tolerância à seca e algumas até com produções de fito-hormônios. Bom, tendo conhecimento disso, a gente aplica a fase 2 do método, que seria a preparação do ambiente, onde a gente implementa as mudas das plantas que a gente vai utilizar, tanto as plantas maiores, quanto também as plantas menores, como as graminhas, que fariam a cobertura do solo e impediria o solo de bater em cima do solo e esquentar. Nesse momento, os micro-organismos são inoculados junto com as plantas. Pode passar o slide. E essas plantas, elas também possuem funções ecológicas. Nós selecionamos, como se trata de uma área de semiárido, nós escolhemos espécies que já já se especializaram, já evoluíram para sobreviver nessas áreas. E escolhemos espécies que também, além de produzirem, elas também têm funções ecológicas, que também atuam no controle de pragas, e também, como por exemplo, o angico vermelho, que atua como atrativo de insetos polinizadores. Pode passar. Depois disso, a gente tem a fase 3, que seria a agrofloresta sustentável, que depois de já ter tudo crescido, começa então a parte de manejo, que seria a poda das árvores, o corte do capim e o ciclo de culturas. E toda essa biomassa ela vai ser utilizada novamente na ciclagem de materiais. Pode passar o slide.
E esse solo coberto com essa biomassa vai ser nutrido por ele mesmo, e também com essa cobertura vai manter o solo mais úmido e vai utilizar menos água para o seu cultivo. Pode passar. E esses somos nós, Terrário, Soluções Agroecológicas. E nós somos uma ideia, mas acreditamos ter bastante potencial. Acho que é isso. Pronto, pessoal. Parabéns, né, ao grupo pela ideia. Terrário, muito, muito legal. E agora a gente vai ter as considerações dos nossos juízes. Quando vocês quiserem, pessoal, podem ficar à vontade. Vocês têm uma lista, assim, de quem está fazendo coisa parecida? E como é que vocês pretendem... Como é que vocês imaginam que vocês podem começar? Assim, falando em regiões mesmo. E o terceiro ponto é quem são vocês, assim? Fala quem vocês são, o que cada um faz, assim. Porque é uma ideia meio complexa, e mais complexa ainda para quem nunca foi no campo, assim, plantar. Então eu imagino que talvez um de vocês já tenham mexido com esse tipo de coisa. Se não, não sei, contem de vocês. Boa tarde, eu sou o Carlos Eduardo, estou estudando biotecnologia, eu estou no último semestre, e a gente pensou, por exemplo, tem já vários artigos científicos falando sobre a utilização de micro-organismos no solo e também a utilização de agroflorestas em diversos biomas diferentes. Só que, assim, por exemplo, eu senti uma falta dessa aplicação no semiárido. E também a gente percebe também que existe muita diferença de cultura nessas regiões, porque chega muito pouca informação lá e eles muitas vezes seguem utilizando a agricultura tradicional. E aí a nossa ideia seria juntar essas tecnologias que já existem e aplicar elas e levar esse conhecimento para o pessoal que não tem esse acesso. E aí, tipo, por exemplo, a aplicação inicial seria a detecção dos micro-organismos que seriam utilizados, a escolha certa de cada das plantas que estariam ali e quais as funções delas. E a partir disso, tipo, teria um investimento inicial ali com uma cisterna para utilizar, por exemplo, o gotejamento para fazer crescer a primeira camada ali de biomassa com as plantas que forrageiam, e a partir disso tu ir implementando novas culturas. Depois que tu tiver o teu terrário pronto, tu consegue plantar qualquer outra coisa ali dentro sem precisar ela estar adaptada ao semiárido, porque tu vai ter mudado todo o ambiente ali. Isso. Eu sou Marília, faço biologia, né? Estou no 5º semestre, mais ou menos. E essa questão da cisterna, a gente até pensou, né? Como que a gente ia chegar no ponto de ter uma agrofloresta num terreno que, né, não tem, é um terreno sofrido, digamos assim, né? E aí a gente pensou nessa parada das cisternas porque, pelo menos aqui no interior da Bahia, na casa dos meus tios, principalmente, já tem o programa, né? Teve programa do governo que distribuiu cisternas, então adaptar isso seria muito fácil. E também fazer uma cisterna, acho que seria até ok, dependendo, porque não, a gente, como a gente mostrou no slide, a gente tem um terreno mínimo para poder ser viável, né? Porque não adianta. Então, como seria um terreno pequeno para uma propriedade rural que já é de agricultura, já tem um tempo aí nesse meio, seria viável. Por isso que a gente pensou aí. Não sei se eu respondi muito. Eu sou o Djalma Casley, também faço biotecnologia aqui na UFBA. Venho de família de agricultores, então meio que desde pequeno acabo por ter um contato assim com isso. E muito disso que a gente ao longo que ia fazendo, ia vendo essas coisas e lembrando de problemas que eu via familiares enfrentando, coisas que aqui da região. No caso, eles são da região aqui de Boa Nova, mas de certa forma acabo por ter um contato meio longo com essa parte. Fizemos aquela parte no terreno mínimo, ali referente a em torno de meia tarefa de terra, que é 33 por 66 metros, porque a nível de propriedade rural é
relativamente bem pequeno, em uma propriedade maior seria bem mais prático de fazer. Se conseguimos fazer num local pequeno, conseguimos fazer num local maior. E quanto a isso, a primeira coisa que você perguntou, se não me engano, se já haviam outros fazendo, sim, você já encontra, só que você encontra, são assim, muito ilhados, né? Tem uma aqui, outra ali, geralmente você não vai ter uma divulgação dessa coisa, desse tipo de coisa, da agrofloresta no sistema semiárido. Eu, pesquisando, achei poucos exemplos, acho que só uma em Rui Barbosa. Posso falar agora? Ô, professora? Bom, vocês estão falando com uma pessoa que trabalha aqui há 7 anos na região, justamente fazendo esse trabalho de difusão, né, dessas tecnologias, e a gente trabalha difundindo a agricultura sintrópica, né, que acho que vocês confundiram um pouco no tema, é sintrópica, que é justamente essa entropia de você entender que o homem, sozinho, não é o ser inteligente, né, a gente faz parte de um sistema inteligente, e por isso a gente tem que andar na engrenagem dele. E esse sistema agroflorestal, eu achei a proposta de vocês incrível, é isso mesmo. Aqui na nossa região, aqui em Conquista, existem já, né, algumas ONGs, que são as ONGs que eu atuo indiretamente, né? Um exemplo é o Centro de Desenvolvimento em Agroecologia Sudoeste da Bahia, que é o CEDASB, que tem desenvolvido aí por meio da ATE, né, aquele projeto da extensão rural, né, projetos de segurança alimentar, onde cada vez mais tem sido difundido justamente esses modelos, né, esse modelo de tecnologia que é agricultura sintrópica ou agrofloresta, sistemas agroflorestais biodiversos, que é justamente isso que vocês falaram, da gente pegar o sistema, complexificar, e aí eu fiquei com essa dúvida, né, porque a gente sabe que a gente trabalha com o que a gente tem, né, e, inclusive, esse tipo de tecnologia é uma tecnologia que ela é baseada em processos e não baseada em insumos, né? Até a água, por isso que fala água se planta. Tem lugares na Caatinga ou no semiárido aqui, onde estão sendo desenvolvidos alguns modelos, né? Inclusive o que a gente fez, se vocês quiserem, eu posso mostrar daqui a pouco rapidamente a mudança que a gente fez lá no nosso espaço. A gente construiu um núcleo de permacultura aqui em Vitória da Conquista, em 2006, onde era o nosso experimento, né? A gente foi fazendo essa primeira agrofloresta daqui, e a partir daí isso também começou a difundir, junto com as organizações, e aí a gente vai vendo, né, que tem como você plantar a floresta sem água, que é você utilizar justamente a natureza seu recurso, né, usando palmas, usando coisa. Então, eu fiquei na dúvida, porque a gente passando assim na prática, a gente tem pouco recurso, né, a cisterna, como vocês falaram, às vezes a gente tem como conseguir através de um projeto ou não, mas para a gente fazer, por exemplo, uma análise de solo, ok, mas metagenômica, eu falando assim, por mim, né, que trabalhei com metagenômica, microbiota intestinal no mestrado, sei que é uma tecnologia bastante cara, eu fiquei com essa dúvida, assim, né, em relação a fundo, né, que eu acho que no ideal, né, no campo ideal, seria o primordial, né, a gente poder fazer toda uma análise de solo, toda uma análise microbiológica do solo, fazer a metagenômica, mas na prática se distancia muito, né, e essa questão é uma questão emergente, principalmente aqui no semiárido, vocês colocaram muito bem na tradução de vocês, a gente passou no Brasil, né, por um processo tão complexo de transição nutricional e epidemiológica, é tão complexo a gente falar de alimentação, porque a gente tem que falar de cultura, de identidade, de saúde, a gente tem que falar de uma política, de um sistema alimentar totalmente globalizado, né, onde distancia as pessoas da comida, inclusive os próprios agricultores, né, que hoje, atualizando os dados, são responsáveis aí por mais ou menos 70% a 75% da comida que chega na nossa mesa, né, a agricultura familiar, que é aquela máxima que se usa aí nos movimentos, né, se o campo não planta, a cidade não janta, né. Então, eu achei a iniciativa de vocês revolucionária, porque a agricultura sintrópica é revolucionário, além de ser bonito, né, porque vocês mostraram aí o modelo de consórcio, é justamente isso, você utilizar o espaço e o tempo, né, então tem como você plantar em um espaço pequeno e ter uma abundância enorme. Eu vou pedir licença para vocês para projetar aqui rapidamente só alguns slides mostrando para vocês a mudança que a gente conseguiu fazer em um ano numa terra. Vai ficar grande aí, mas rapidinho. Vocês me digam se está aparecendo. Só me fala ok, tá? Tá sim.
Tá sim. Que foi, né, o núcleo de permacultura do bem, que a gente implantou aqui em Vitória da Conquista há alguns anos. Vocês veem na primeira foto aí da esquerda, em cima, né, o solo, a gente já, justamente nessa etapa aí que vocês falaram, de preparação do solo, né, onde a gente fez algumas análises, mas a gente nem fez muito, porque a gente não tinha recurso. Na época, a gente não tinha ainda todos os nossos insumos, então, o bacana da agricultura sintrópica é você utilizar o sistema para retroalimentar o sistema. Então, à medida que vai crescendo, você vai podando, então por isso que se utiliza, por exemplo, eucalipto, que em monocultura é ruim, mas dentro do agrofloresta é legal, porque você produz matéria orgânica rápida, né? Você pode triturar e cobrir o solo. Então, vocês estão vendo aí que o nosso primeiro módulo lá, a gente implantou a agrofloresta e cobriu todo com matéria orgânica que a gente pegava de fora, que era bagaço de cana, né? Então, aí, à medida que a gente foi complexificando o sistema, essa foto aí de baixo já é 3 meses depois. Nesse sistema aí, você tem feijão, você tem abóbora, tem eucalipto, tem inhame, tem taioba, tem hortaliça, alho poró, salsão, tudo que vocês imaginam, né? Isso aí foi o primeiro módulo que a gente implantou. Então, a gente foi crescendo. Essa foto aí de baixo, onde tem uma camisa, está escrito Água se Planta, foi quando a gente fez um curso aqui, o primeiro curso que trouxe o Gilwan, que é um dos discípulos, né, de Ernest Gush, que é esse pai aí da agricultura sintrópica. No Brasil, apesar que a gente sabe que na verdade, um cientista, sistematizar o que já está posto na natureza, né? Então, a gente nada mais faz do que imitar, complexificar esse sistema, né? A partir de processos, não utilizando insumos. Então, vocês reparem que o solo é todo coberto. Nessa área aí, a gente já tinha abundância de alimentação. Para a gente conseguiu já começar a partir daí escoar. Né? Aqui é uma agrofloresta depois de 1 ano e meio. Vocês veem a diversidade, né? Já com árvores grandes, a gente já tinha feito a primeira poda, né? Já tinha descido, e aqui a gente já não trazia mais matéria orgânica de fora. E é uma abundância, né? De comida, de saúde, você vê o clima mudar, né? Porque quando a gente fala água se planta, porque vai ficando mais úmido, então, à medida que vai ficando mais úmido, você vai complexificando, vai vindo mais chuva, né? Então, esse Ernest Gush tem até um documentário, se vocês quiserem procurar depois, Life in Syntropy, né? Que ele mostra a terra que ele recuperou aqui em Piraí do Norte, onde recuperou 14 nascentes, plantando, trazendo de novo, novamente, aí utiliza árvores nativas, sementes crioulas, né, que são as sementes da paixão, que são sementes que vão nascer, crescer, a gente planta de novo, não são sementes transgênicas, tudo isso, né. Queria mostrar para vocês só um pouco do nosso trabalho que a gente tem desenvolvido aqui, e a nossa paixão é justamente sair difundindo isso. Parabéns, né, porque trazer essa discussão, né, hoje em dia, principalmente quando a gente fala de segurança alimentar, nutricional, todos os documentos, todos os relatórios mostram que nessa luta, né, contra a fome, coloca a agroecologia no centro, sendo que a gente sabe que a agroecologia depende aí de vários outros fatores, né? Não apenas a segurança alimentar e nutricional, é uma articulação de vários setores, né? Desde o direito à saúde, desde do feminismo, né? Da questão das cidades, a questão do serviço público, segurança alimentar, economia solidária, são várias ciências, né, unidas em uma só. Então, eu queria parabenizar, estou muito feliz de estar vendo esses trabalhos. As considerações aqui só foram mesmo no sentido de contribuir, né, mais ainda, e levar vocês comigo aí, para sair implantando essa tecnologia por aí pelo semiárido. Parabéns. Pode chamar que eu vou. Eu adoraria fazer esse projeto, foi incrível, porque enquanto a gente pensava nas coisas, era eu imaginando aqui como seria implantar isso na região em que eu tenho família, em Bonova. Certo, pessoal. Muito, muito legal, né, ouvir falar sobre, mas eu vou tentar guiar para os finalmente. Professora Ana, tem algo a acrescentar? Não, eu só queria parabenizar, né, o pessoal, porque realmente são ideias que a gente percebe um potencial de impacto, né, um potencial de utilização realmente para quem precisa. Eu fiquei um pouco na dúvida. Ok, vocês falaram que é uma ideia, né? E toda vez que a gente trabalha com uma ideia, a gente tem que validar esta ideia, né? Então, a maneira de validar é, de repente, fazer o que a gente chama de benchmarking com alguém que já faz algo parecido, né? Para a gente poder validar aí a questão do mercado, né, ou seja, da aplicação, da proposta que a gente faz, porque vocês fizeram uma proposta de metodologia, né, ou seja, tem passos, né, são passos que vocês vão a campo colher amostras para fazer análise e tudo mais. Então, eu senti um pouquinho de falta de trabalhar um pouquinho mais essa parte prática. Eu acho que em termos, assim,
da necessidade, do que vocês propuseram, né, do problema, da contextualização do problema, foi perfeita. Mas, assim, como que a gente vai fazer isso se tornar tangível, né? Como que a gente vai fazer isso ser realmente acessível lá na ponta, né? Eu sei que é uma ideia, né, que a gente não tem ainda o MVP e tudo mais, mas eu senti falta um pouquinho dessa extrapolação, para a gente poder validar essa ideia, né? Para que ela não seja simplesmente só uma ideia. E aí foi interessante, né, a professora Verena, que trouxe aí uma aplicação do que poderia ser feito, né? Então, eu acho que, assim, para vocês evoluam aí na ideia, né, trazer esse comparativo, eu acho que vai ser muito enriquecedor para vocês. Bom? Obrigada. Ótimo, parabéns. Obrigado. Novamente a equipe Terrário. E, né, vamos continuar, então, com a nossa última apresentação. O pessoal da equipe 3 está pronto, está postos? Falem comigo. Tô me vendo direitinho, gente? Não liguem pra minha aparência, não. Nem foi de quem acabou de acordar, te juro. Pronto. Vocês podem colocar a apresentação de vocês na tela, pessoal. E o sistema é o mesmo. Assim que vocês estiverem prontos, vocês me dizem, que aí eu solto o cronômetro e vocês têm 5 minutos. Certinho. Então, vocês estão vendo a tela aí do slide? Tudo ok? Sim. Prontinho? Então, perfeito. Vocês têm 5 Vamos lá. minutos a partir de agora. Certo. Oi, gente, meu nome é Verena e eu faço parte da equipe BioInsights. Hoje nós viemos apresentar a Mórula para vocês. Estão curiosos? Então vamos lá. Galera, eu moro aqui na Bahia e juro que meu próximo apelido vai ser Picolé, do tanto que eu tô derretendo com esse sol. E aí na cidade de vocês, também estão sofrendo por conta do calor? Então, se pra gente que é a gente já tá sendo maior sufoco, imagina para as plantações lá nas zonas rurais aqui do Nordeste, que só faltam implorar por um tico de umidade. E foi pensando nesse cenário que a BioInsights, esse cenário onde diversos tipos de culturas se perdem e onde as limitações agrícolas contribuem para a problemática de acesso a plantas ligadas à alimentação humana, que a BioInsights projetou a Mórula, um biofilme de recuperação e reparação de solos áridos e semiáridos para o cultivo de hortaliças e leguminosas. Pode passar. O nosso desafio principal é a insegurança alimentar. E dentro disso, nós podemos citar a desvalorização da agricultura familiar, a partir do momento que não há apoio ou investimentos que supram a necessidade dessa parcela. Vocês já deram uma olhada no preço das tecnologias presentes no mercado? Um absurdo! E pensa aqui comigo, o que fazer quando o terreno que você tem acesso não é suscetível ao plantio e possui uma deficiência em minerais, contribuindo para a perda de biodiversidade vegetal e para o aumento da fome, de algumas doenças? E como você pode reverter essa situação? Antes de qualquer coisa, a nossa equipe reuniu alguns dados aqui sobre a agricultura familiar e foi partindo desse pontapé inicial que nós definimos o nosso público-alvo, sendo ele as comunidades tradicionais de agricultores familiares aqui do Nordeste brasileiro. E aí a gente se perguntou como facilitar o acesso da população aos alimentos em quantidade e qualidade de uma forma sustentável e econômica. Bom, então, para obter uma solução cabível aos agricultores, ajudando a diminuir a perda da plantação, que necessita do solo para crescer, pensamos num processo natural que ocorre na sucessão ecológica. Então, esse processo acontece na natureza de uma forma estendida, porém, sabe-se que o solo ele é o único ambiente que encontra-se reunidos uma associação íntima, né? Então, a gente obtém aí, nessa associação, a gente tem a atmosfera, a hidrosfera, a formação de organismos de vegetais e animais que dão a matéria orgânica. Então, pensando nisso, fizemos um protótipo utilizando uma fralda descartável, na primeira imagem.
Pessoal, Acho que ela travou. Eu acho que ela travou, só um minuto. tranquilo. Ia perguntar se tinha sido só pra mim. Falei, meu Deus, caiu a minha internet. Mas a gente aguarda sim. Geis, consegue nos ouvir já? A gente espera uns 3 minutos e qualquer coisa, outro membro da equipe a gente assume. Pode ser? Pode ser Porque sim. ela saiu, eu acho que ela pode voltar, então a gente espera só uns 5 minutinhos e agradeço. Tranquilo. Aí vocês só vão sinalizando aqui pra gente, beleza? Vi aqui que ela voltou. Ai, gente, minha conexão caiu, desculpa, voltou. Não, sem problemas. Quando você estiver pronta para continuar, você me fala que eu solto de novo o relógio. Ah, pode soltar, eu tô pronta. Então pensando nessa problemática, fizemos um protótipo. A gente retirou dessa fralda descartável o hidrogel. Esse hidrogel ele foi colocado em um recipiente que não tenha uma contaminação para outros micro-organismos, né? Deixamos ele isolado, colocamos uma farinha vegetal. A gente buscou em banco de dados biológicos um vegetal que fosse resistente ao solo, que possuísse um grande teor de nutrientes, né? Já tem uma botânica já disponível, já tem pesquisa já que está sendo utilizada essa planta para desnutrição infantil. Então, ela vai ser muito enriquecedora para esse solo. A mórula, ela vai ser utilizada nas camadas superficiais da terra, né? Ou seja, de 2 a 3 camadas, e ela vai condensar. Como é que vai ser feito esse biofilme para chegar ao produto final, né? Até o agricultor? A gente vai fazer esse hidrogel, juntamente com essa farinha vegetal. Posteriormente, a gente vai fazer seleção de micro-organismos que seja resistente a esse solo seco, a esse solo árido. A partir daí, a produção do biofilme. Acima, a gente tem uma terceira imagem. Então, quando a gente definiu o público-alvo e o produto, o possível produto, a gente, na terça-feira, eu fiz já o recipiente com o hidrogel, a camada dessa farinha, que eu já tinha essa espécie em casa, né? Eu moro no Mato Grosso, então a gente tem uma diversidade grande de vegetais aqui, sementes também, e a gente fez toda essa cobertura e colocamos sementes para ver qual é o tempo de germinação. Então eu percebi hoje que houve estufamento desse hidrogel. Esse hidrogel, ele já foi adentrando, misturando, protegendo essa farinha, e a partir daí vamos ver agora, acompanhar o processo de germinação. Pode passar. Bom, resultados esperados são facilitar o sucesso o sucesso para obter uma segurança alimentar, né, fortalecendo esse solo de uma maneira cabível a esses agricultores, promovendo essa agricultura sustentável com essa película, né, ou seja, com esse biofilme que vai restaurar e recuperar esse solo. Pode passar. Bom, eu sou a Geisiane Rosa, sou graduanda em Ciências Biológicas, eu faço design de produtos, sou eco-designer, né? Tem a Verena é estudante, futura cientista. O Gabriel, ele é graduando em biotecnologia, e o Érico também é graduando em biotecnologia. Muito obrigada pela atenção. Estamos disponíveis a dúvidas e perguntas. Pronto. Parabéns, equipe, Bioinsights. Massa demais a apresentação de vocês. E agora a gente vai abrir para os nossos juízes. É um momento de perguntas. Parabéns, pessoal, pela empolgação também ao apresentar, né? Isso faz toda a diferença, porque a gente percebe que vocês acreditam, né, naquilo que está sendo apresentado, e passa para a gente um otimismo. Isso é legal. Eu fiquei em dúvida aqui
quem que vocês acham que vai ser o seu principal cliente? Ou seja, se vocês desenvolverem essa tecnologia, vocês vão vender para quem? Vocês vão transferir para uma grande empresa que vai fazer com que isso chegue até o usuário final? Vocês mesmos vão vender isso para o usuário final? Eu fiquei com essa dúvida. E queria que vocês falassem um pouquinho sobre as tecnologias substitutas, se existe alguma tecnologia substituta, se não existe, o que se usa, que chegaria mais próximo à proposta de vocês. Vou responder aos produtos existentes no mercado, né? Hoje a gente percebe que diversos produtos, a gente vê grama, a gente vê película odontológica para prevenção de placas bacterianas aplicada na área da saúde. A gente vê gramas também que já está sendo um tapete sintético. Então, no mercado, para recuperação do solo, a Embrapa ela já está vendo possibilidades de algo parecido. Então, o hidrogel ele possui todos os componentes que os seres vivos necessitam, né? E principalmente ele ajuda a qualidade desse solo, a absorção, manter essa água ali, a produção desse biofilme para produto final. Para a gente validar esse MVP seria de forma caseira, a gente ia fazer, né? Como foi feito o protótipo desse biofilme. A gente oferecer para os agricultores da área do Nordeste mesmo, provenientes de uma troca, onde ele observar como é que ia se estender esse processo e a recuperação desse solo, e, consequentemente, eles fariam uma cooperação, né, posteriormente, uma cooperação de identificar o processo de germinação desses vegetais, dessas hortaliças no ambiente. Então, o benefício é que a gente não ia precisar usar água em larga escala, né? A gente já teria uma umidade favorável ali no local. Sobre o público-alvo também, a gente falou na apresentação que seriam as comunidades rurais, né? As comunidades tradicionais Vocês venderiam diretamente para eles? Isso. Vocês venderiam diretamente para eles, ok. Isso. Bom, parabéns para a equipe. Assim, todos estão de parabéns, né? Tentando procurar soluções aí para auxiliar os nossos guardiões, né? Não só das sementes, mas da comida boa que garante aí a alimentação do Brasil. Eu fiquei com algumas dúvidas, né? Principalmente por trabalhar diretamente já com as comunidades, né? Com a agricultura familiar, por exemplo. Que a gente sabe, nossa realidade aqui, por exemplo, é essa, né? Então, tem muitas comunidades que você chega que a população, ou aquela família em si, ela produz um ovo de granja, mas ela vende para consumir, né? Ela produz o milho sem ser transgênico, mas ela vende porque é mais barato, o mais caro dela, e compra o fubá, o cuscuz transgênico. Ou seja, a gente sabe que é muito complexo, né? As condições mesmo de trabalho, né? E é fato que a gente tem que ir também nessa lógica, e a agricultura, a gente não adianta romantizar, né? Eu não sei se vocês aí já trabalharam na terra, né? É difícil aquela vida de acordar todo dia, tomar sol, pegar na enxada. Então, o homem do campo, ele merece sim, né? Ferramentas e tecnologias que facilitem a lida, né? Do dia a dia. Essa é uma das, mas eu fiquei na dúvida se seria realmente possível, né? Se esse hidrogel, porque a gente sabe que hidrogel é caro, se seria tirado da fralda, que vocês botaram fralda aí, e a gente sabe que, em relação a isso, eu acho que não seria muito essa logística, né? Como é que seria essa distribuição, né? Como é que seria do ponto de vista do impacto ambiental também, né? Porque se for trabalhar com fralda descartável, é uma fralda já reaproveitada, é uma fralda que vou comprar, vou tirar o hidrogel, vou utilizar. Tem algum outro, por exemplo, a palma, a gente utiliza, né, para trazer água mesmo para o solo, a própria babosa, às vezes, outros, até os próprios consórcios que os meninos falaram, né? Então, o feijão vai dar sustentação ali
também para o milho crescer, quando eu planto junto, né, que vai o feijão fixa nitrogênio no solo, permite o outro crescer, tudo funcionando em sintropia, por isso que chama, por exemplo, a agricultura sintrópica, que é quem está tentando. Eu fiquei nessa dúvida disso, da aplicabilidade, né, de onde seria esse hidrogel, como chegaria, né, a verba, tudo, essa parte que a gente sabe que é bem complexo e que as pessoas que trabalham no campo precisam dessa abertura de possibilidades, de ferramentas, estratégias, no entanto, elas querem também que facilite, né, a vida e tal, porque é um dia de trabalho, então vocês devem, aí na empresa, provavelmente, já entrar com esse trabalho de capacitação também, de educação no campo, né, para utilizar a produção do produto. Mas parabéns, viu, pela iniciativa. Muito obrigada de novo aí pelo convite, gente. Então, você vai responder, João? Posso responder só a questão do gel? O hidrogel em si, né, se é descartável ou não, a gente, quando monta um protótipo, a gente se baseou em determinada área. Então, quando se trata de pequeno agricultor ou agricultor familiar, ele não tem uma extensão em larga escala. Então, isso já facilita o desempenho, né? Temos algumas empresas que elas têm essa matéria-prima, né, já produzida e em grande escala, ou a produção do final, que é um biofilme em si, a gente consegue não de valores altos, né? A gente, quando se trata de determinada função, ainda mais hidrogel agrícola, a gente consegue basear isso num valor acessível. Agora, isso pode ser modificado? Esse gel pode ser melhorado? Com certeza. A gente tem uma diversidade, né, de vegetais, de micro-organismos que colabora com essa função, né? Eu venho trabalhando em algumas comunidades aqui do Pantanal, e então a gente vê a diferença de clima, de solo, de tudo extremamente forte, né? A gente tem épocas de alagamento alto aqui, mas temos plantas resistentes a isso. Porém, tem épocas de seca e queimada também, que temos grande número de plantas. Então, está sendo pesquisado já de uma espécie de vegetal com micro-organismo para a produção desse hidrogel, né? Já em outras empresas, e que esses dados biológicos eles ficam disponíveis, né? Em diversas plataformas. Esse hidrogel, ele não é caro. Agora, a quantidade em si, para a quantidade, eu acho que isso tem que ter a ver um controle, né? Para a produção total dele. Mas é algo que é muito bom de se falar, de levar em consideração, sim. Eu acho que, respondendo um pouco mais às perguntas que a professora Verena fez, eu acho que essa questão da fralda foi um teste só para ver a viabilidade do produto e tal. Não é algo... Inicialmente, a gente pensou em fazer associações com supermercados, com feiras livres, com restaurantes, que há um desperdício de matéria orgânica muito grande nesses ambientes, e talvez a gente conseguisse, montando essa comunidade com pessoas da zona rural, a gente conseguia montar postos de coleta dessa matéria orgânica que é desperdiçada para a montagem desse biofilme, entendeu? Já seria algo barato, de graça, né? Na realidade, só teria o custo do transporte para pegar a princípio. Só completando, fazendo mais alguns comentários rapidinho sobre o que a professora Verena, quase minha xará, nos trouxe. O meu pai, ele é agricultor familiar, vivi grande parte da minha vida lá com ele, e a gente foi atrás dele para saber um pouco do ponto de vista de quem realmente vive isso. E eu também, como quem já vivenciou aí na pele, sei dizer um pouquinho. Então, por exemplo, ele mandou um áudio para a gente dizendo que certos tipos de culturas simplesmente não cresciam no terreno que ele tem. E assim, a gente sabe que agricultores familiares não são caracterizados apenas por aqueles terrenos enormes. Também tem os agricultores que têm os seus quintais produtivos, que é um tipo de subsistência da agricultura familiar. Então, ele disse que adoraria receber uma visita, que pudesse mostrar a ele as coisas do solo e algo que pudesse melhorar aquilo. Então, falei então 2 vezes, desculpa. Mas desse ponto de vista mais humanizado, o fim social do projeto também é grande. Justamente porque a gente objetiva trazer
esse conhecimento do solo, etc., democratizar esse conhecimento para a população em geral. Pessoal, eu não tenho, na verdade, nenhuma pergunta para vocês. Tenho alguns comentários, só não só de vocês, mas acho que de todas as equipes. A equipe de vocês, em particular, mexe com um produto que é bem parecido com o da minha startup. A diferença é que o meu revestimento ele leva mais água e, como vocês bem pontuaram, o custo não é um problema. Onde vocês estão acertando muito é justamente em matéria-prima, tá? Quando vocês falam de hidrogel, não é novidade, sabe? Mas quando vocês falam das fontes que vocês vão tirar esse hidrogel, aí vocês começam a se destacar. E aí quando vocês falam, obviamente, da aplicatividade, da aplicação que vocês vão dar para esse hidrogel também é um segundo ponto muito bom. Então continuem apostando bastante nisso. E tentem deixar mais bem definido qual vai ser a matéria-prima de verdade. Eu sei que vocês começaram ali com a fralda, mas assim, tem que saber se a fralda vai dar a escalabilidade para vocês. E também tem a parte de diversos orgânicos, né, que é a minha escolha. Minha escolha foi com casca de frutas. Dá para extrair diversos polímeros ali que fazem o hidrogel, digamos assim. Então, acho que são esses comentários. Eu diria assim que eu gosto muito de startup de biotecnologia, até mais do que de tecnologias, porque é a onda de momento do Brasil, falar de tecnologia, falar de aplicativo, mas eu acredito muito mais na biotecnologia no Brasil, porque a gente está numa região assim que respira biodiversidade. Então, se a gente não falar de biotecnologia aqui no país, a gente tá perdido. E só elogio para vocês. E também startup de biotecnologia, também muito cuidado, porque ter a ideia, incrivelmente, é a parte mais fácil, sabe? Porque, indiscutivelmente, todas as ideias que vão surgir na área de biotecnologia são ideias inovadoras, são ideias de impacto. E aí a única coisa que vai diferenciar vocês de verdade é a equipe e é como vocês vão tocar esse negócio. Então tentem de verdade ir atrás de gente que está disposto a tentar testar com vocês, porque essa seria a parte mais difícil assim, de todas as startups de biotecnologia. Porque ter a ideia e até, de certa forma, validar assim, em laboratório é a parte mais fácil, entre aspas. Então, boa sorte para todo mundo, boas ideias. Ótimo, pessoal. Antes Eu de agradecer, só que deu um chute aqui no meu celular. Obrigada, moço, você é um fofo. Antes, né, de eu conversar com vocês todos, eu esqueci de falar com vocês, Ana, Jonas e Verena. Aí agora a gente vai ter um momento em que vocês vão para uma sala separada aqui do Meet, para que vocês possam debater e a gente possa chegar no veredito final das equipes, certo? A gente vai estar mandando o link para vocês lá no grupo da diretoria, tranquilo? E aos participantes, eu gostaria de dizer que as ideias de vocês, todas as ideias foram incríveis, certo? O ranqueamento é só uma questão porque, né, a gente precisa de ter alguém no final para ganhar o que a gente conseguiu como prêmio, mas todos vocês são vencedores, as ideias de vocês têm muito potencial, sabe? Pelo feedback, tanto que o Jonas, quanto a Verena, quanto a Ana trouxeram aqui. Então, assim, aproveitem esses feedbacks, se vocês, né, decidirem seguir aí com seus grupos, com suas ideias, abracem mesmo isso que eles trouxeram aqui para vocês hoje, pesquisem mais e invistam nisso, porque são realmente ideias que valem a pena, sabe? Eu estou muito feliz, eu, enquanto organizador, estou muito feliz de ter visto o desenvolvimento de vocês, de ter visto o que vocês apresentaram aqui hoje. Sabe, estou realmente realizado. Então, parabéns a todos. Vocês vão ficar aqui agora um tempinho, enquanto a gente decide o ranqueamento, beleza? Estamos de volta para os ansiosos. Pessoal, antes de mais nada, né, eu vou deixar que nossos juízes comentem um pouquinho sobre as ideias de vocês na visão geral e daqui a pouco a gente anuncia os vencedores. Podemos começar a comentário? Então, vamos lá. Pessoal, eu acho que a gente fazer um hackathon, né, em uma semana e colocar ideias para testar viabilidade, enfim, concretizar ideias e tendências é um desafio grande. Então, primeiro, queria dar parabéns para vocês pelo trabalho realizado. Né? Não deve ter sido simples, porque muitas vezes a gente tem que responder a perguntas que a gente não tem as respostas. Né? Então, a gente tem que ser criativo até nisso. Então, queria parabenizar a todos vocês. Todas as ideias, elas deixaram muito claro
a aplicabilidade, né? Ou seja, aquele link que a gente sempre pede para as startups fazerem, deixarem muito claro o link entre o problema identificado e a solução proposta. Eu acho que vocês fizeram isso muito bem, né? Aí eu acho que eu vou citar algumas, né? Assim, eu acho que a Water Life fez isso muito bem, né? Linkou muito bem o problema, a solução, né? De maneira muito clara. A questão de como faremos, né? Ou seja, quando você propõe uma metodologia que você vai seguir ali, uma que a gente chama, né, dentro do marketing, a gente chama de jornada do cliente, ou seja, como que o seu cliente vai entrar em contato com você desde o ponto em que ele decide comprar a sua solução ou então testar a sua solução, né? Então, a Terrarium trouxe isso muito bem, né? Ou seja, o passo a passo, então, de como essa metodologia de como esse produto vai ser aplicado, de como vai ser feito, e isso foi muito bacana. E assim, a questão do protótipo, né? Do teste do protótipo, né? A gente, mesmo que ele seja um protótipo conceitual, nível laboratório, nível caseiro, é sempre importante a gente ter dados de protótipo, porque é a partir dele que a gente vai realmente começar a tangibilizar a nossa ideia, né? Ou seja, aquele público que eu estou querendo propor a minha solução, aquele público que eu quero que utilize a minha solução, ele realmente vai ter condições de absorver, né? Como ele vai absorver, como é que eu vou produzir para eles isso, como é que vai ser a minha produção para poder chegar. E o último grupo, a BioInsights fez isso, né, fez isso muito bem. Então, nos deu um pouquinho, uma ideia, né, de como eles fariam para trazer elementos mais concretos para sustentar essa ideia. Um ponto que a gente discutiu muito é a questão do projetar algumas informações, né? Ou seja, eu cheguei a comentar isso, né, para algumas apresentações, né, a questão da viabilidade, principalmente a viabilidade de produção linkada a uma viabilidade financeira. Por mais nobre que a nossa ideia seja, né, por mais bem construída que a ideia seja, achei super pertinente o que o Jonas falou, que a gente precisa de realmente passar uma etapa ali que eu acho que é uma etapa a mais difícil de todas, é fazer a ideia virar produto. Eu trabalhei 12 anos com isso dentro de uma empresa, né? Eu sou bióloga, trabalhei com a pesquisa e desenvolvimento voltado para o desenvolvimento de produtos de diagnóstico. Então, a gente começava de ler artigos, né? Propor formulações, propor testes e realmente passar aquilo para a produção e ver se funcionaria no cliente. Então, esse ponto que a gente vai dentro do laboratório, ou seja, fazer alguma coisa funcionar ali, naquele momento, né, com todas as condições super controladas, a gente executando, não vou falar que é fácil, mas é, de certa forma, simples. Quando a gente coloca aquilo numa escala maior, e a gente transfere, e a gente vê se ele é viável, não só tecnicamente, mas também se ele é viável em termos de custos, ou viável em termos de usabilidade, né? Se o meu público-alvo vai conseguir usar, aí as análises elas são sempre mais complexas. A gente entende que nesse momento de ideação, vocês não têm essa validação realizada por vocês, mas é sempre interessante a gente olhar para fora e perguntar quem é que está fazendo algo semelhante, como eles fizeram, né? Deu certo, não deu certo? Essa startup aqui, ela teve sucesso fazendo uma transferência de tecnologia, né? Já essa outra startup teve sucesso vendendo o seu próprio produto. Essa outra startup teve sucesso se associando a um instituto do governo, enfim. Então, a gente sentiu falta um pouquinho dessa extrapolação, né? Isso para todas. E, mesmo que a gente não tenha custos da nossa solução, é sempre desejável dar mais robustez para os nossos projetos, quando a gente tem pelo menos um limite máximo. Ou seja,
a minha solução ela não pode custar mais do que R$3 o ml, porque senão o agricultor da agricultura familiar lá do interior da Bahia, ele não vai ter condições de ter acesso. Né? Então, assim, eu não sei quanto que vai custar, mas eu sei o quanto ela não pode custar, né? Então, esse tipo de elemento, ele vai nos ajudando, inclusive, a guiar o nosso desenvolvimento na escolha de matéria-prima, na escolha do processo produtivo, de como iremos transferir aquilo. Então, enfim, eu particularmente, eu queria dar esses feedbacks para vocês, tá? Não falei quem foi o primeiro colocado, nem o segundo, nem o terceiro, né? Então, enfim, a gente vai falar depois. Acho que o Jonas e a Verena vão fazer algumas considerações também mais técnicas. Mas parabéns a todos. Você fala primeiro, Verena. Eu falo então? Você fala depois? Você veja? Tá. Bom, pessoal, acho que tudo que a Ana falou, acho que está bem alinhado com o que a gente discutiu ali. É bem isso mesmo. O que é que eu adicionaria é mais algumas palavras de incentivo para vocês. Como eu falei, assim, a parte da ideia literalmente não é a parte mais difícil. Então, eu recomendo demais que vocês continuem insistindo na ideia de vocês, assim. Eu venho de uma graduação em que a gente teve disciplinas específicas para fazer esse tipo de coisa. A gente tem mais de 13 projetos que a gente desenvolveu durante a graduação. E desses 13 projetos, só um virou empresa de fato. E todos os outros 12 projetos a gente só vai conseguir dar de fato, criar eles de verdade quando a gente tiver mais investimentos, quando a gente tiver algumas respostas respondidas. E como eu falei, assim, ter a ideia é literalmente a parte mais fácil. A partir do momento que tu vai entendendo mais dessa área de biotecnologia, independente da tua graduação principal, quando tu entende melhor sobre biotecnologia no geral, tu entende o quão é fácil ter novas ideias. A gente tem, assim, exemplos enormes de como a biotecnologia transformou países. A gente tem o caso da Índia ali que, na prática, ela passou de uma das piores produtoras de leite do mundo para a maior produtora de leite do mundo em 10 anos, só investindo em biotecnologia, claro, com apoio do governo e tudo mais, que é esse o tipo de coisa que tem que acontecer. A biotecnologia depende muito da tríplice hélice ali, de agentes do governo, agentes da iniciativa privada, de universidades. É por isso que eu acredito muito na biotecnologia, porque quando vocês, não sei o que vocês vão fazer da vida de vocês, mas se vocês quiserem realmente criar uma empresa e tudo mais, nunca larguem isso, nunca larguem a universidade e nunca olhem assim com desdém a importância do governo de ajudar vocês, porque é da onde saem recursos e o governo tem todo o dinheiro necessário para investir com risco em vocês, entendeu? Então, se o negócio der errado, porque biotecnologia sempre tem um risco muito alto, a gente acaba colocando para fora simplesmente as coisas que têm menos risco primeiro. Então, tipo, nunca deixem de pensar na universidade. Se vocês tiverem uma empresa no futuro, nunca deixem de contratar estagiários, contratar, sei lá, PIBICs, tentar fazer uma parceria com professores e tudo mais. Então, tentem, essas palavras que eu deixo, assim, tentem não desistir da ideia de vocês, por mais complexa que seja. Trabalhem mais esses pontos que a Ana aí destacou bem, de concorrentes e tudo mais. E tentem ir atrás de quem já está fazendo. Olha para quem já está fazendo e imita. Não tem vergonha de imitar, porque às vezes o que diferencia a gente não é nem a ideia em si, mas é onde a gente está aplicando. Então, quando a gente fala regulamentar a biotec é muito importante. Quando a gente fala de aplicar, assim, em alguns setores, vocês tocaram muito em semiárido, né? Então, é o que falta, entendeu? Que é muito a situação da minha empresa. A minha empresa tem uma empresa que faz muito parecido, só que lá nos Estados Unidos, só que eles focam em frutos que muita gente nos Estados Unidos consome. E aqui no Brasil a gente tem uma diversidade muito maior de frutos, para aumentar o shelf life. Isso não é estudado em quase nada. Então a gente está simplesmente começando aí uma nova iniciativa a partir do que não está sendo explorado. Então eu imagino que da área que vocês estão explorando muito também é muito parecido também, quando a gente fala aí em termos de clima. Então é isso, pessoal, não desistam, tudo mais independente da colocação. Bom, gente, assim, o que para mim assim, que é muito interessante e importante, que tem que aumentar cada vez mais, é porque a gente, quando vai falar sempre, né, sobre segurança alimentar, nutricional, soberania alimentar, direito humano à alimentação adequada, eu, nutricionista, que vai para a unidade de saúde ou qualquer lugar falar de alimentação saudável, sendo que 19 milhões de brasileiros estão aí passando fome, né? Então, a gente sabe que segurança alimentar, soberania alimentar para ser garantida, só tem como ser garantida se tiver aí uma articulação, né, de diversos saberes, diversos sujeitos que vão potencializar essas ações. Então, aqui hoje a gente está
Eu, nutricionista, vários aí experts em startup, biólogos, biotecnólogos, né? Eu acho que é assim que fala, não é biologista, não é biotecnólogo, né? Eu acho. Depois vocês me corrigem. Mas isso aí a gente vê a importância, né, realmente da articulação, né, entre as áreas. Eu atualmente trabalho biotecnologistas. Muito obrigada. Eu atualmente trabalho num projeto, a gente falando de políticas públicas, né, como o Jonas trouxe, né, do governo e tal. Eu trabalho num projeto hoje de qualificação do cuidado a pessoas com sobrepeso e obesidade no âmbito do SUS, no estado da Bahia, que é isso que o Jonas está falando. O Ministério da Saúde entendeu que para proporcionar essa educação continuada, pesquisas de cada estado, eles precisariam se estreitar os laços com as universidades. Então, propor esses projetos para cada estado, e a gente, para vocês terem noção, para a gente discutir sobre a obesidade, sobre o cuidado das pessoas com sobrepeso e obesidade, a gente chega no sistema alimentar, a gente chega nas mudanças climáticas, não tem como você falar, né? Hoje a gente trabalha com o fenômeno de sindemia global, que é justamente essa sinergia entre obesidade, desnutrição e mudanças climáticas. Então, é muito importante a gente estar atento a essas discussões, estar ampliando o debate, né? Estar ampliando o debate com vários sujeitos, vários saberes, para juntos a gente pensar aí como pode contribuir, como de fato a gente pode colocar essas ideias, né, na prática, que é essa distância, que é a praxis, né, que Paulo Freire tanto falava, justamente encurtar essa distância entre a teoria e a prática com, né, iniciativas que podem aí revolucionar, né, pensando em políticas públicas, né, mesmo pensando em assistência técnica e extensão rural, pensando na agricultura familiar, pensando nos povos dos campos, das florestas, das águas, né, e viva o SUS! E viva o SUS, muito importante a gente ressaltar. Gente, a gente está chegando ao fim da nossa jornada. E eu já falei com vocês bastante durante a semana, mas eu preciso falar novamente, porque esse projeto é um projeto que nasceu da primeira semana de Bioinformática e Biologia Sintética. E como já foi muito bem dito, nosso grande objetivo era trazer as tecnologias que estão dentro da biotecnologia para uma forma aplicável para realmente ajudar num problema que está aqui do nosso lado, sabe? A fome e insegurança alimentar, como a Verena bem falou mais cedo, foi sempre um problema, mas hoje, depois da pandemia, né, acabou se intensificando e está cada vez mais próximo da gente, mais assim, dentro do nosso campo de visão. Então, é muito importante a gente estar discutindo como aplicar as tecnologias que existem, ou desenvolver tecnologias mesmo, para que a gente possa estar ajudando as pessoas que estão ao nosso redor, né? As pessoas que fazem parte da nossa realidade, e fazendo com que a tecnologia seja acessível a todas as pessoas, sabe? Não por muito tempo se pensou que que biotecnologia era uma coisa dos muito ricos, né? E ainda é uma coisa meio elitizada hoje, porque os processos muito são caros. Mas a gente está cada vez mais, eu tenho visto isso cada vez mais, tentando democratizar essa tecnologia e trazer isso para próximo das pessoas que realmente precisam, né? E de uma forma que realmente ajude as pessoas que têm um problema que pode ser resolvido por essas tecnologias. Então, saibam que só de vocês terem topado participar dessa ideia e se dedicado a desenvolver, né, uma coisa junto com a galera que você não conhecia, a galera que você conheceu essa semana, foi incrível, sabe? Acompanhar vocês foi muito legal. Queria agradecer a Ana, o Jonas e a Verena por terem topado participar disso com a gente. As colocações de vocês foram realmente incríveis. E finalmente chegou o nosso momento. O momento da gente anunciar os vencedores do nosso hackathon. E antes de falar disso, eu queria falar com vocês um pouco sobre prêmios, que a gente não falou sobre prêmios. Antes de mais nada, nosso evento ele fez um grande movimento de arrecadação, e a gente conseguiu arrecadar por doações e por patrocinadores uma quantia, e essa quantia está sendo destinada para as famílias que foram atingidas pelas chuvas aqui no sul da Bahia, né, nesses meses de novembro, dezembro, início ali de janeiro. Então, são pessoas que estão passando agora por esses momentos de insegurança, e a gente tentou encontrar uma forma de ajudar essas pessoas que estão aqui na nossa região, porque a gente está organizando, a UFBA fica em Vitória da Conquista, então acabou atingindo aqui a nossa região. Mas a gente não deixa de contribuir com vocês com alguns prêmios. Primeiro, eu gostaria de dizer que as 3 equipes, vocês vão ter aí sua divulgação, a divulgação das suas ideias, na nossa plataforma no Instagram e no site da UFBA. Então, quando acabar aqui,
vocês fiquem espertos nas nossas mensagens, e-mails, mensagens no WhatsApp, porque a gente vai organizar essas postagens, esses resumos, vocês vão aparecer bonitinhos lá no site da UFBA, para que as pessoas possam ver as suas ideias e, né, quem sabe vocês encontrem aí investidores, pessoas que acreditam em vocês, encontram oportunidades através disso, que é nosso objetivo. E para os vencedores, um dos nossos parceiros, o Grupo Voito, está disponibilizando um curso muito massa. Como eu falei, né, a gente estava voltado aí a última semana a bioinformática e biologia sintética. Então, o curso da Voito é voltado aí para a linguagem de Python. Quem sempre sonhou em programar, em finalmente entrar no mundo da programação, chegou a sua vez. Então, não se esqueçam, principalmente vencedores, de entrar em contato com a gente para a gente pegar aí algumas informações de vocês, para que a gente possa estar enviando aí para o Grupo Voito, vocês possam estar resgatando aí o curso de vocês na plataforma lá, beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar, e a gente vai começar do terceiro lugar. Lembrando que todos vocês são vencedores. Eu tenho que fazer o discurso que enrola um pouquinho, né, pessoal, para atacar a ansiedade dos cardíacos. Mas, enfim, em terceiro lugar, rufem os tambores. Equipe Terrarium. Equipe Terrarium, parabéns. A ideia de vocês foi incrível, né, como a gente falou. E eu quero ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês acharam dessa experiência, como foi para vocês estar participando do hack. Brevemente, porque nosso tempo está apertado, mas eu não posso deixar de ouvir vocês. Oi. Eu posso falar? Quem é que vai falar? Fala, Cadu. Fala aí, tu faz a frente. É porque, tipo assim, como eu sou da área de biologia, é o meu primeiro contato, né? Tanto com hackathon quanto com a área de biotech, bioinformática. E para mim foi muito legal, tipo, foi incrível. Com certeza, futuramente, quem sabe, um mestrado aí nessa área. E é isso. Também achei muito legal, foi minha primeira participação no hack e achei muito legal, agregou muitos conhecimentos para mim na minha vida e eu pretendo usar tudo que eu aprendi aqui no futuro. Foi muito, muito bom a experiência. É interessante participar e também de conhecer dois desconhecidos que pretendo continuar conhecendo. Fiquei contatos. Exatamente. Que massa, que massa. Fico muito feliz. Vamos lá, então. Agora, né? Vamos passar para o primeiro lugar, né? Ficou aí. Estamos entre o Waterlife e BioInsight. Quem será que ficou em primeiro lugar? Rufem os tambores para mim. O efeito sonoro da mesa ao vivo. Em primeiro lugar, a equipe BioInsight. Parabéns, pessoal. As palmas aqui para vocês. Em segundo, equipe Waterlife também, parabéns. Vou deixar todos vocês comentarem um pouco sobre a participação de vocês, como vocês estão. Então, vamos começar pela BioInsight. Vocês estão com a palavra, pessoal. Sejam breves, mas falem um pouquinho sobre a experiência de vocês. Uau, que legal, gente. Bom, eu estou no meu último ano de Ciências Biológicas aqui da Estadual do Mato Grosso, né? Minha família é do Paraná. Há 2 anos eu venho estudando bioinformática, né? Estou indo agora, semana que vem, fazer o curso de verão da USP. Fiz estágio na Unicamp. Eu tô com essa cara, assim, gente, que eu tô fazendo TCC, tá? Designer de produto sustentável é uma área que eu sou encantada. Toda a simbiose que existe na molecular, então, esse maquinário, essa existência, ela tem como ser... A bioinformática colabora para isso, né? Então, que venham muitos produtos biológicos, né? Enfim, estou muito feliz. Legal, obrigada. Cara, foi uma experiência única. Eu nunca tinha participado e realmente, como vocês falaram, foi um desafio. Mas é bom ter alguma coisa para desafiar a gente assim de vez em quando, porque tira a gente da zona de conforto e leva a gente a movimentar e produzir algo. Foi muito bom. Eu gostei bastante.
Certo, se o pessoal do Insight terminou, o pessoal da Waterlife, parabéns também a vocês. Querem falar um pouquinho como que foi a experiência de vocês no hack, como que foi desenvolver a ideia? Gente, foi muito legal. Estou muito feliz pela BioInsights. Mereceram muito, muito. Foi um excelente trabalho. E foi muito legal participar. A gente sempre ali jogando muita ideia, conversando bastante. Foi super proveitoso. Foi um bom momento para aprender muita coisa também. Eu acho que é um dos propósitos, né? Saber aprender as coisas, né? Trocar muito conhecimento. E foi isso. Muito obrigado à organização, a todos vocês, porque foi perfeito. Se o pessoal quiser falar aí também, pode ficar à vontade. Complementar que eu nunca tinha participado antes, então foi algo bem legal e bem novo. Eu nunca tinha entendido como um hackathon funciona e agora eu tenho maior noção. Então foi tudo bem legal, muito bem trabalhado e a organização é impecável. Gente, fico muito feliz. E assim, antes da gente finalizar aqui nosso momento, queria dizer a vocês que a gente vai mandar para vocês um formuláriozinho que é rapidinho, coisa rápida, vocês abrem assim, já responde, para vocês darem um feedback para a gente de realmente o que vocês acharam, o que vocês gostariam que fosse diferente, sabe? Para que a gente possa melhorar para as próximas vezes. E também dizer que todos nós da organização estamos muito felizes que vocês tenham aproveitado essa experiência, sabe? E antes de mais nada, queria que aqueles que podem, né, abram suas câmeras para a gente tirar uma fotinha oficial, pessoal. Para poder, né, ficar guardada aí na posteridade. Espera aí, rapidinho, só para que eu só consigo pelo celular. Pronto, nossa, só gente muito bonita, meu Deus do céu. É a minha deixa. Mas tá tudo bem, tá tudo bem. Certo. Ó, quem... Eu vou tirar o print aqui no 3, viu? Ó, todo mundo olhando, falando X. 1, 2, 3. Aí. Oh, eu acho que o chat de Ramon subiu bem na hora. Vamos ter que tirar outra. Poxa. Vamos lá, não digitem no chat, por favor. Vamos lá. 1, 2, 3. Aê! Não dá pra dizer que ficou bonito, né? Mas ficou bom. Mas acredita, confia, né? Como diz o meme. Então, pessoal... mais um segundo, minha cara ia começar a tremer toda. Não tô acostumado a sorrir, não. Se mais algum dos meus amigos da organização quiser falar alguma coisa, a gente está encaminhando para o final. Falem agora, calem-se para sempre. Ou não, né? Falem depois também. Eu vou considerar o silêncio como não. Matheus, o termo de imagem no e-mail, lembra para vocês assinarem, muito importante. De verdade. A gente mandou pro e-mail de vocês, né? Como a gente vai estar postando isso aqui no YouTube, um terminho de... esqueci o nome do termo agora. É muita emoção, muita emoção. De consentimento de imagem, pessoal. Então é importante que vocês... De consentimento de imagem. Isso. Pronto, então é isso. Gostaria de agradecer a todos. Muito obrigado por fazerem parte disso. Foi incrível fazer parte da organização disso. Deu muito trabalho, mas foi muito, como eu posso dizer... As palavras me fogem agora, pessoal, mas estou muito realizado por essa experiência. Beleza? Então, muito obrigado. Continuem no nosso servidor do Discord. É realmente para que vocês possam continuar falando entre si. Tem um servidor que está com a galera que participou da semana do curso. Então, sintam-se à vontade para mandar mensagem, mandar artigo, mandar questões. Tem uns lugares lá para vocês jogarem, um Among Us, um xadrez, não importa. Então, aproveitem dessa plataforma e no mais é isso. Olha, é verdade, não pedi para vocês divulgarem suas redes, pessoal. Sintam-se à vontade. O Jonas já mandou aqui no chat. Se a Ana tiver, a Verena. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho do trabalho que a gente realiza no desenvolvimento de startups, vou deixar o site do Biotech Town aqui. A gente
A gente desenvolve empresas de biotecnologia e lá no site vocês encontram mais informações, né? Então, assim, os nossos parceiros no desenvolvimento são grandes indústrias, são grandes fundos de investimento, a Embrapa é nosso parceiro, enfim, o Grupo DASA. Então, temos aí essa oportunidade de conectar, né, boas startups, boas ideias a empresas, tá bom? Então, conheça um pouquinho do trabalho do Biotectown. Prontinho. Então é isso, pessoal. A gente vai encerrar por aqui. Muito obrigado novamente pela participação Obrigada de vocês. a vocês. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima.